Seja bem-vinda. Hoje eu quero trazer para você três razões, três motivos que mantêm uma mulher na escassez, num lugar de dor, num lugar de sofrimento. Serve para homem? Serve para homem. Mas no caso aqui eu estou conversando com mulheres, por isso que eu falei às mulheres. Então, o que faz com que uma pessoa se mantenha num lugar de dor e de sofrimento? E por mais que ela deseje sair, ela não consegue. Então, hoje eu quero te falar quais são e como sair desse lugar de dor e sofrimento, tá bom? Mas deixa eu te dizer, essa daqui é a nossa terceira aula e se você não viu as anteriores é muito interessante. Primeiro nós falamos sobre a relação com a mãe, o segundo nós falamos sobre os estágios do amor e do dinheiro, e hoje nós vamos falar sobre esses três motivos, essas três razões. Caso você não me conheça, eu sou Eliette Valdez, facilitadora das constelações familiares, com outras várias formações, que eu já disse nos vídeos anteriores, e eu te falo isso para que você se sinta tranquila, que eu sei o que eu estou falando. Primeiro porque eu coloquei na minha vida, coloquei em prática e vivi curas e transformações. Depois que desde 2018 eu já ajudei centenas de mulheres, tenho vários cursos, tenho mentoria em grupo, e agora eu quero o quê? Te despertar. Por isso que eu falo muito sobre o despertar da rainha, o despertar para uma vida próspera. E a pergunta é, você está pronta para despertar? Eu espero que sim. Então vamos lá. O que está por trás da escassez financeira? O que está por trás da escassez no amor? E nós vamos hoje conversar de três razões dentro da visão sistêmica que mantém uma pessoa num lugar de dor. Você já sentiu em dívida constante? Sente assim que parece que quando você pensa, vou prosperar, vai começar a dar certo, aí algo acontece e tudo desanda. Ou quando você começa a dar certo no trabalho, começa a ter problema na vida amorosa. Ou quando tá bem na vida amorosa, tem problema no trabalho, no dinheiro. Então, ou seja, aquela sensação de poxa vida, não vai dar certo nunca. Quando é que eu vou ter paz na minha vida? Não sei se isso já aconteceu com você. Ou talvez você tenha notado que quando você está perto de alcançar o que você deseja, algo acontece. Uma doença, o pneu do carro fura, um imprevisto. É como, o que tem por trás disso? Por que o dinheiro não fica? O dinheiro é meu inimigo? O que está acontecendo, né? Então, é um ciclo vicioso onde o dinheiro não fica. Trabalha demais, se sacrifica demais, vive muito esforço e pouco resultado. As dívidas aparecem. Eu tenho muita mulher que fala, o dinheiro até vem, né, mas não fica. Ou vivo endividada, né? Parece que o dinheiro não gosta de mim. Será? A verdade é que tem por trás dessa dinâmica são influências invisíveis. São questões invisíveis que estão no nosso inconsciente. E eu quero te trazer hoje essas três, tá bom? São os padrões inconscientes que estão diretamente conectados à sua história, conectados com as questões ancestrais, né? E vamos começar por onde? Pela relação com os pais. Até agora eu não falei muito sobre o pai. E o pai tem sim um papel muito importante. Mas o pai e a mãe, o que eles significam? O que eles representam? Lembrando que no nosso primeiro encontro eu falei só sobre a mãe. Falando que a mãe, o dinheiro e a vida são energias equivalentes. Se você quer se aprofundar, lá no nosso primeiro encontro. E também no nosso curso Dinheiro e Prosperidade, eu aprofundo muito nisso. Especialmente lá no Liberação Sistêmica do Amor, eu explico direitinho o que cada um representa, o que cada pilar, o que é o pai, o que é a mãe. Mas aqui eu vou trazer um pouco para você, tá? O pai e a mãe representam dois aspectos essenciais de nós. Então, uma pessoa que tem problemas com os teus pais, agora eu vou te explicar o que representa a mãe e o que representa o pai, é o tipo de problema que ela vai ter que mantém ela nessa escassez. Então vamos lá. A mãe é a base. A nossa mãe é o nosso primeiro lar. É a energia de nutrição, é a energia do feminino. O pai é a energia do masculino, a energia da força, energia para romper padrões, energia para sair lá do segundo estágio. Lembra que eu expliquei para você os 4 estágios do dinheiro e do amor? Então, com quem que eu vou conseguir romper? O que dentro de mim vai me levar para romper padrões? O que vai me levar para ter força de ir para a vida?
essa energia que vem do pai, esse masculino, tá? Aliás, mas a mulher guerreira, fortuna, que tá na energia do masculino e que... Pois é, mas ela tá com a energia do feminino ferido. Ela tá com uma questão com a mãe. Por isso que ela vai, mas não tem raízes. Ela não consegue ter base para crescer e se desenvolver. Por quê? Porque eu quero que você, inclusive a apostila nossa do curso Dinheiro e Prosperidade é uma árvore linda. Que eu quero que você imagine que a mãe, a nossa mãe é o nosso mundo interno, é as nossas raízes, é as nossas emoções, é o nosso sentir, é a nutrição, é a capacidade de gerar. Lembra que eu trouxe um exemplo para você dizendo, olha, o feminino, a mulher, ela é o portal de vida. Tudo vem do feminino. Eu acredito que a mulher representa a cura da vida, a cura do mundo, a cura das relações. Por quê? Porque é isso que o feminino é. Essa raiz, essa base. Então a mãe, ela vai representar toda essa base. E se não tem força, se as raízes estão adoecidas, como é que eu vou ter um caule? Então, se eu fosse uma árvore, a minha mãe é a raiz e a força do meu pai é o tronco. É a capacidade de crescer e frutificar. Uma árvore adoecida, os frutos são adoecidos. Por isso da escassez. E onde será que está adoecido, né? Então, o pai representa o princípio, a ordem, a autoridade, a ambição, a capacidade de lidar com a realidade. O pai é aquele que fala assim, tá, vamos fazer o que precisa ser feito. Caiu, levanta, chora, seca as lágrimas e bora para a vida. Então é essa força do pai dentro de nós, a capacidade de lidar com o real, entende? Então aquela mulher que vive querendo mudar os outros, que vive na ilusão, que não consegue ter força de se posicionar, o que ela tem? Questões de trabalhar isso com o seu pai. Eliette, o dinheiro vem, mas não fica de jeito nenhum. Dinheiro vir é o quê? É a minha relação com a minha mãe. Com a minha mãe eu recebo. Com o meu pai eu fico e frutifico. Entende? Tá entendendo? Calma. Respira. Se tiver dúvida, deixa aqui embaixo, tá? Então, o pai é a força que nos ensina a confiar na vida. A mãe representa a vida. O pai representa o confiar na vida. O ir para o mundo, tá? Então, Bert fala assim, olha, a mãe é a vida, o pai é aquele que pega e leva para a vida, leva para ir para o mundo, para conquistar, para realizar, tá? Então, é a capacidade de sentir-se segura no mundo material, no mundo real. O pai representa a própria capacidade. É bonito, né? Eu acho sensacional isso. Então, com o pai, eu prospero. Com o pai, eu prospero nos meus relacionamentos. Quando eu tenho uma relação boa com esse pai, eu prospero no meu financeiro, o dinheiro vem e ele faz o quê? Frutifica, multiplica. Com o pai, falo assim, nossa, com a mãe eu sonho, eu desejo, eu imagino. E com o pai eu faço o quê? Eu faço aquela faculdade que eu quero. Com o pai eu faço a dieta que eu quero. O pai é a força. Sabe aquela mulher que sabota demais, que procrastina demais, que vive no mundo das ideias? O que falta para ela? Pai. Tá? Às vezes, quando a pessoa chega para constelar e fala assim, eu tenho um vazio imenso, nossa, um buraco dentro de mim, eu pergunto logo, quem te falta? Eu vivo endividada, tá faltando quem? Tá bom? Então, a mãe representa a nutrição, a mãe representa esse merecimento. A mãe representa a minha capacidade de sonhar, de desejar, de merecer, de sentir que eu mereço. E com o pai, eu pago o preço do meu merecimento. Eu quero um casamento feliz. Eu quero um homem que me ama. Tá. Quem eu preciso ser, quem eu preciso me tornar para ter essa relação saudável? Quanto eu preciso me posicionar, tá bom? Então, a mãe é esse merecimento, esse validar. A mãe é essa capacidade de se abrir para o receber, é essa capacidade de gerar, de ter leveza, de ter prazer.
Então a mulher que está só no masculino, só nessa força, ela não vai ter prazer de viver, vai ser tudo muito pesado. Então eu preciso estar em equilíbrio com meu pai e com a minha mãe dentro de mim, não é do lado de fora, tá? E como que eu sei disso? Que você fala, Eliette, falar é fácil. Eu não conheço o meu pai, tenho 45 anos e eu nunca vi na minha vida. Então, fazer os exercícios sistêmicos iniciais com meu pai, de buscar o meu pai em mim, não foi fácil. Foi muito desafiador. E ter um buraco, quem é? Não sei, não tenho noção. Eu sei que é difícil. E tem muitas mulheres que chegam para mim com um pai ausente, como um pai indiferente, um pai que não foi, sabe? Vários pais, gente, vários modelos. Mas não é sobre o que acontece aqui fora, é sobre como eu consigo lidar com essa dentro de mim, porque não é sobre o que aconteceu, é sobre dentro de mim, sobre como eu lido com tudo isso, sobre como eu recebo tudo isso e como eu consigo trabalhar isso internamente. Porque eu volto a repetir para você, quando eu olho no espelho, o que eu vejo é o seu José, é a dona Teresa, porque eu sou os meus pais, eu não tenho para onde correr. E se eu estou brigando com eles, eu estou brigando comigo internamente, eu estou me rejeitando. Quando eu rejeito o meu pai, quando eu não concordo com o que foi e como foi, de forma inconsciente, eu entro num processo de autodestruição. De forma inconsciente, eu entro num processo de me rejeitar e achar que eu nunca tô boa o suficiente. De brigar com o meu corpo, de brigar com a minha aparência, de brigar com tudo. É uma escassez interna. Escassez não é falta. Escassez é excesso de raiva, de mágoa e de ressentimentos. Então é por isso que uma pessoa não consegue ser próspera, não consegue prosperar no dinheiro, não consegue prosperar na vida afetiva, não consegue nem gostar de si mesma, vive brigando com o corpo. Tem gente que fala pra mim, Eliette, eu não consigo nem olhar no espelho, eu odeio meu corpo, odeio meu cabelo, odeio isso. Como que eu vou ter amor se não consigo me relacionar comigo? Como que eu vou ter uma relação com um homem se eu não consigo ter uma relação com o meu corpo? Como que eu vou conseguir me relacionar com o dinheiro se eu não consigo me relacionar? Entende? Porque tudo é relacionamento. Então, a forma como eu lido com eles internamente é como eu lido comigo também. Eu quero que você compreenda isso. Então, eu preciso amar os meus pais em mim e compreender que sim, eu sou os meus pais. Então, olha para você e diz aí, e veja como que você recebe isso. Eu sou o meu pai. Eu sou a minha mãe. Eu tenho pai. Para algumas pessoas vai doer, vai sentir náusea, vai sentir um arrepio. Não sou minha mãe, não sou. Veja a rejeição, veja a dor que ainda precisa ser curada, tá bom? Então, se dentro de tudo isso está distorcido, o que vai acontecer? Isso que eu tô te falando, escassez. O dinheiro não vem, não fica, eu tenho dívidas. O amor não dá certo para mim, a vida não dá certo para mim. Por quê? Porque eu estou brigando com a vida, eu estou brigando com a minha origem, eu estou brigando com aquilo que eu sou constituída. E logo eu nem vou para a vida, como você viu nas aulas anteriores, tá? Então, a raiva ou a mágoa, ela trava. E eu trouxe aqui para você o exemplo do jardim. Eu morei na roça, não era nem jardim, gente. Eu jogava água, né? Com balde, com mangueira, com a mangueira. Mas eu quero que você imagine que você tá aí com a mangueira. E quando tá entupido e quando tá dobrado, não sai água. Então, se tá escasso, quer dizer que não tá saindo nada. Por quê? Porque tá entupido. Entupido de quê? De raiva, de mágoa, de ressentimento, de culpa, de dor. E isso precisa ser limpo dentro de você, para que as coisas comecem a fluir, para que você consiga olhar para um homem e amá-lo, e deixar ele te amar, para que você consiga olhar para o dinheiro e falar, venha meu filho, que eu quero ser rica, eu quero lhe usar. Nossa, eu lembrei de uma novela bem antiga, que o cara falava, mulher, hoje eu quero lhe usar. Então, assim, eu quero que você olhe para a vida e diga, eu quero viver, eu quero usufruir da vida, eu quero usufruir do dinheiro, eu quero amar, eu quero ser amada. Mas para isso você precisa ser inteira, você não pode ser partes, você não pode ser pedaços. E a gente só é inteira quando essa relação com pai e mãe é inteira, tá? Então,
Se, por exemplo, aí eu trouxe aqui a história de uma pessoa que eu atendi, muito querida, maravilhosa ela, super criativa, costureira, e então ela falou assim, olha, ela veio para olhar algumas questões e aí ela veio para olhar para o dinheiro. E o que nós descobrimos nos atendimentos dela? Por que ela sabotava o dinheiro? A mãe dela era empregada doméstica, se relacionou ali com o filho do patrão, uma família muito rica, e aí, claro, não casou, eles não aceitaram o casamento, e mandaram ela embora, deram uma casa para ela morar, e assumiram uma filha, né? Vou chamar ela de Maria, assumiram a Maria. E aí eles mandavam o dinheiro. Inclusive a mãe dela nunca precisou trabalhar, a mãe não trabalhou, mas cresceu amargurada, ressentida, falando para ela, o seu pai nunca te quis, o seu pai só manda dinheiro para você. Então ela entendeu o quê? Que o dinheiro era algo ruim, que o dinheiro era algo negativo. Apesar de todas as férias ela ir passar as férias com o pai, com a família do pai, ela nunca se sentiu pertencente àquela família. Ela sempre se sentiu rejeitada. Então ela tinha, ao invés de ela sentir mágoa e raiva do pai, ela começou a sentir raiva daquele dinheiro. Ela sentia, então, de forma inconsciente, ela associou o dinheiro a toda essa rejeição. O meu pai preferiu pagar a me querer, a se relacionar comigo. Então ela começou a ter raiva e mágoa do dinheiro. Então toda vez que ela começava a prosperar lá no ateliê dela de costura, ela tinha medo de perder a família. Dinheiro e família não pode. Então ela falava, não, eu prefiro ter meu marido, eu prefiro ter as minhas filhas, porque ela teve 2 filhas, casada. E ela não percebia que ela poderia ter os dois, que a história da mãe dela não precisava se repetir, que se ela prosperasse financeiramente, isso não significava separação. Aí, a partir do momento que ela tomou consciência, ela pôde fazer as pazes com o dinheiro. O dinheiro não era culpado das brigas, o dinheiro não era culpado da separação, da amargura da mãe dela, não tinha nada a ver com o dinheiro. E aí ela pôde fazer as pazes com o pai, compreender que o pai deu tudo que pôde, ela pôde compreender a história e a amargura da mãe era dela, e ela falou, não, eu posso ser feliz, eu posso ter um casamento, eu posso ser próspera. Então, o quanto essas dores que não são suas, que são dos seus pais, ou às vezes você olha para o seu pai com os olhos da sua mãe, eu te pergunto, eu fiz recentemente uma pesquisa no meu Instagram e me surpreendi. As pessoas têm problema tanto com o pai quanto com a mãe. Eu pensei que era mais com o pai, mas não. Deu quase empate ali. Tem problema com os dois, tem raiva dos dois, tem mágoa dos dois. Imagina como é que anda aí o nível de escassez. Por isso que as pessoas estão com escassez nos dois. Por isso que eu preparei o curso para você lidar com os dois. Então, como que está essa relação? Como isso prejudica a prosperidade? Quando a gente não consegue amar plenamente os nossos pais, estar em paz com o que foi possível dentro de nós, tá? Isso cria um bloqueio, como te expliquei. E esse bloqueio, ele contamina a nossa relação com o dinheiro, contamina a nossa relação na vida amorosa, com a nossa própria vida, criando padrões de escassez e de insegurança. Então, se a mulher tem dificuldade com o pai, ela vai ter dificuldade também de se relacionar com os homens, ela vai ter dificuldade de ir para a vida, ela vai ter dificuldade de romper padrões, muitas vezes de realizar os teus projetos. Ela vai ter projetos, mas não vai realizar. Ela vai olhar se ela tem mágoa do pai, ela vai olhar para o homem com mágoa, com ressentimento. Ela vai projetar tudo. Sabe assim, era uma frase clássica minha, por isso que eu vou trazer aqui para você. E é clássica de muitas mulheres. Eu não preciso de homem para nada. Quantas vezes o meu esposo veio fazer algo para mim, ou numa discussão falava, não preciso de você. Eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha independência. Tá achando que eu não... Para quem que lá no fundo, eu tava falando isso? Pega um papel assim e coloca todas as coisas que você diz para o homem. Todas as suas dores, todas as suas mágoas. Ele não me dá atenção, ele não me dá amor, ele não me dá carinho, ele não me ouve, ele é um grosso. Tudo, não preciso de você.
Ou então, todas as suas carências. Me ouve, me olha, me ama, presta atenção. E eu quero que você pare e pense, para quem que eu estou falando isso? Para quem que eu estou falando isso? E na maioria das vezes você está falando para o teu pai. Só que quando você olha para o teu marido, que você acha que ele que é o problema, você está projetando essas dores lá do segundo estágio, você está projetando agora em quem? No homem. Você está projetando na sua vida amorosa, querendo ser vista, ouvida, compreendida, querendo aquele amor que você acredita que não recebeu. E o nosso marido não dá conta de ser nosso pai, nem de suprir nossas carências infantis. Não é esse o papel do casamento. Ou quando você diz assim, meu chefe não me reconhece, meu chefe não isso, meu chefe não aquilo. O teu chefe não tem que te reconhecer. A gente já conversou sobre isso, tá? Não tenho força, me saboto, procrastino, isso. Entende? Então, ela não consegue receber do mundo de forma equilibrada. E quem é o mundo? Porque a nossa mãe, ela representa essas questões internas, essas questões íntimas. E o mundo, aquela mulher que tem medo de viajar, que tem medo de dirigir, tem as inseguranças de precisa trabalhar essas questões internas. Eu tô aprofundando mais do pai porque eu falei muito da mãe, tá? Então isso gera uma estagnação muito grande. Então agora, passando, eu quero falar qual é a segunda trava que trava uma pessoa e que mantém ela na escassez. Especialmente a pessoa que está lá no segundo estágio, ela desenvolve uma identidade de vítima. E vítima não prospera. A vítima, nós podemos ter aquela vítima que vive na queixa, que vive num lugar totalmente de criança, num lugar de dependência, num lugar que não trabalha, num lugar que quer ser cuidada. Essa pessoa dependente emocional, essa pessoa que exige amor, que exige atenção, ela tá ali, ela cuida da casa, ela não trabalha, mas ela cuida da casa, mas ela vive ali, sabe, cobrando, na reclamação, nada é bom. Ela vive nesse lugar de vitimização mesmo, que é a pessoa que nada tá bom, que vive na reclamação. E nós temos uma outra pessoa que você vai se surpreender. A guerreira também é vítima. Aquela mulher fortuna, independente, que faz tudo. Eliette, como que você identifica que ela se vitimiza? Ela vive no autossacrifício, ela vive na Marte. Se você olha para a Mulher Maravilha, que é alguém que eu trago muito como exemplo da guerreira, ela é uma mulher fortuna, bem-sucedida, que ela vive na guerra, salvando todo mundo, mas ela vive estrubuchada. Ela vive destruída, ela não tem relacionamento, ela não tem nada. Ela vive o quê? Para salvar o mundo e o planeta, né? E o que ela é? É Marte, porque todo guerreiro, ele morre no final. Ele é Marte, ele se sacrifica. E a vítima, ela vive o quê? No auto-sacrifício. E aí é interessante como a vítima, ela vive vive cuidando da vida dos outros, ela vive cuidando dos problemas dos outros. E ela não sabe se posicionar para colocar limites. E o que acontece? Ela desempenha um papel. O quê? Eu sou a sobrecarregada. Olha para mim, coitada de mim. Olha como eu estou cansada. Olha como ninguém me ama. Olha como ninguém me respeita. Olha como ninguém me valoriza. Esse papel, esse enredo, esse roteiro para se desempenhar, ele é muito ruim. Meu pai não me amou, minha mãe não me amou, eu fui abandonada, eu fui rejeitada, não tive oportunidades na vida. Quando eu era criança eu precisei assumir responsabilidades, sabe? Porque minha mãe era doente, porque minha mãe era isso, e eu não tive infância, e eu precisei cuidar dos meus irmãos. Olha, eu entendo todas essas dores, mas alimentar e reviver e remoer e manter tudo isso dentro, mantém essa pessoa nesse lugar, sabe? De exaustão, de sobrecarga, de estar fora do seu lugar de força. Porque meu marido não me ama, porque meu marido não me respeita, não me valoriza, porque meu chefe isso. Tá vendo que é um lugar queixoso? Um lugar de escassez, um lugar de dor. Porque, sabe? Se eu não fizer, ninguém faz. Lá na minha família é tudo meu, sabe? Olha, se eu não faço as compras da minha mãe, eu que resolvo os problemas da minha mãe, eu que pago a conta, eu que pago a energia, eu que levo no supermercado. Nós somos um monte de irmão, mas quem vai lá sou eu. Lá na minha casa, sabe? O meu marido é um banana.
Sabe? É eu que dou banho nas crianças, eu que cuido da casa, eu que tomo decisões, eu que isso, eu. E o que que é isso? É autoimportância, tá? Esse lugar do grande eu. E vou te dizer uma coisa muito desagradável de contar para você. Uma vez eu peguei dengue, graças a Deus foi só uma vez, e, eu tinha esse grande eu, esse lugar dessa vítima, esse lugar, sabe, de eu faço, eu resolvo, eu escolho, se não for por mim e tal. E aí eu tava com dengue e não parava e fiquei muito debilitada. E o médico me disse um negócio que eu quero compartilhar aqui com você. Eu inclusive, na época, dei início de dengue hemorrágica. De tão assim, porque eu não podia parar, porque era o grande eu, porque se eu não fizesse, ninguém ia fazer. Essa época, eu era casado lá em 2009, por aí. Aí o médico falou assim, olha, então, minha senhora, deixa eu te contar, se a senhora falecer, seu marido casa daqui uma semana. Lá no seu trabalho, que você disse que não pode sair, nem se eu te der um atestado, porque a empresa, eles contratam outro e colocam no teu lugar. Você tem duas opções, ou você para cuidar de você, ou daqui uma semana você é substituída. Então o que eu quero te dizer? Que se você deixar com que os outros cuidem das suas próprias vidas, acredite, meu amor, o mundo não vai parar. Então sai desse lugar de ilusão de que é tudo eu. A não ser que você tenha um bebê recém-nascido que seja 100% realmente dependente de você, uma criança, onde você ainda coloca comidinha na boca, acredite, todo mundo consegue se cuidar. Você pode sim colocar limites, você pode sim dizer não, você pode dizer, olha, é hora de você cuidar da sua vida que eu vou cuidar da minha. Eu tenho as minhas questões emocionais, eu preciso desacelerar para olhar para mim. Então, por que a vítima não sai desse lugar? Porque ela não quer pagar preço. Ela não quer pagar preço de lidar com esse posicionamento. Ai, meu casamento tá ruim. Ok, e aí, você vai fazer o quê? Você vai se manter num casamento ruim? Ou você vai desenvolver seu autoamor, sua autoestima, vai colocar limite nesse homem? Talvez vocês vão se separar. Você tá pronta para pagar esse preço? Então, vítima, ela não quer pagar preço. Ela quer continuar na reclamação. O Bert Helling fala que vítima não quer solução, ela quer reclamar. E, inclusive, na constelação, a gente não trabalha com vítimas. O Bert não atendia. Quando a pessoa chegava, porque meu pai não sei o quê, porque tadinha de... O Bert falava assim, você não está pronta para o processo. A gente só está pronta para o processo, para viver cura, quando a gente decide qual o preço que eu tenho que pagar. E eu não estou falando de dinheiro. Porque tem muitas senhoras que compram o curso e não aplicam. Não aplica porque vai lidar com a rejeição, vai lidar com a culpa, vai lidar com a angústia, vai lidar com o desconforto. Vai precisar, às vezes, trabalhar no domingo, vai precisar, às vezes, dizer muitos nãos. Vai precisar fazer uma transição de carreira. Entende? Falar assim, qual o preço que eu quero pagar? Vai precisar ter uma conversa difícil. E eu não estou dizendo para ser grossa. Eu não estou dizendo para ser... Não, é de dizer, eu tenho horário de trabalho. Esse trabalho não tá bom. Olha, sinceramente, deixa eu dizer, eu não tenho um currículo bom, eu não tenho boas formações. Ou eu tenho muita formação e eu não coloco em prática. Eu tenho medo de ser julgada, medo de não ser boa o suficiente. Então deixa eu começar com o possível. Então, a vítima, ela não quer pagar preço. Ela prefere se manter nesse lugar da reclamação e é apegada ao problema. Ela é apegada a esse lugar, sabe, de reclamação. Ela quer provar o quanto ela se sacrifica, o quanto ela é sofrida, o quanto ela é desrespeitada, o quanto ela é sobrecarregada, o quanto as pessoas são oportunistas, o quanto ela é injustiçada. E aí uma hora a gente fala assim, acabou. Parou, cansei desse papel, ó, tô rasgando aqui, não quero mais isso aqui, tô aqui, ó, não quero mais, ninguém me deve nada, eu não devo nada pra ninguém, agora eu tenho voz, eu tenho posicionamento. Só que nos primeiros dias isso dói, isso gera uma culpa. A minha mãe ligou, mãe, não vou, te vira. Não vai falar assim, né? Mãe, não posso. Ah, então, ó, dá um jeito aí.
A sua mãe vem reclamar do seu pai. Mãe, olha, você é casado, você resolveu com o teu marido. O seu esposo, você falou, olha, da agora pra frente, vamos dividir as tarefas. Eu trabalho, você trabalha, vamos procurar aqui o equilíbrio. Não, olha, você não fala mais assim comigo. Lá no seu trabalho, você fala assim, chefe, eu quero um aumento. Olha, eu tenho aqui o que eu entrego para a empresa e eu quero receber mais. Aí teu chefe fala assim, a gente não pode pagar mais. Ah, então tá bom, vou procurar algo melhor. Não, eu vou fazer uma outra especialização. Pagar o preço de quê? De colocar em prática. De lidar com a angústia que você vai sentir, com a culpa inicial. Entende? De quê? De gestar uma nova identidade, de sair desse lugar da exausta, da sobrecarregada, da que reclama, da vítima, da que faz tudo para todo mundo e falar o quê? Não, agora eu sou uma mulher descansada. Agora eu vou liberar toda essa raiva, toda essa mágoa, todo esse rancor, tudo isso aqui. E agora? Não, agora eu vou aprender a me amar. Agora eu vou aprender a cuidar de mim. Tem 40 anos que eu tô cuidando de todo mundo. E agora? Não, agora pra frente eu vou cuidar de mim. Lá quando eu fiz assim, meus 40, eu comecei a colocar limites. É por isso que eu falei 40. Então, e agora? Não, agora eu sou minha prioridade. Entende? Então, primeira coisa, a relação lá com os pais. Segunda coisa, a identidade. Isso mantém uma pessoa na escassez. A identidade escassa, a identidade pobre, a identidade da reclamação, a identidade de Marte, a identidade de vítima, a identidade de sacrifício. A identidade de falar, eu quero de graça. De viver pedindo desconto, diminuindo o trabalho dos outros. Isso é péssimo também, tá? E o terceiro? O terceiro é o quê? É esse lugar de estar repetindo padrões, de estar de forma inconsciente sendo leal aos padrões da família. Então tem muita mulher que de forma inconsciente veio de uma família de muita dor, de uma família de muita escassez, de uma família de muita pobreza, tá? Humildade e pobreza não é a mesma coisa. Muita gente fala, eu venho de uma família humilde. Não, é pobre. Humilde é uma questão de dizer, eu tenho um problema e eu preciso de ajuda. Humildade é diferente de pobreza. E às vezes tem pessoas que não têm dinheiro, que é pobre, mas que é rica emocionalmente. Sabe? Que tem prazer em viver. Então, eu quero que você compreenda essas diferenças, tá bom? Então, às vezes, uma pessoa veio de uma família pobre, de uma família de escassez. Escassez no dinheiro, escassez no amor, escassez emocional. Por exemplo, uma família que as mulheres teve depressão, mulheres morreram no parto, são filhas da guerra, né? Eu converso muito com vocês. Então, veio de todo um lugar de muita dor e agora, de forma inconsciente, ela não consegue romper esse padrão. Então ela sabota, ela procrastina, ela se mantém no lugar de dor para ser leal aos padrões da família. Então ela não tem força na alma para sustentar, romper padrões. E ela segue sabotando a sua vida profissional, sabotando as suas relações, se mantendo leal à dor, à forma de sentir. Então é preciso saber identificar a história de onde você veio, de qual a história dos teus ancestrais. Aí eu te pergunto, muito fácil fazer isso, a gente faz aqui agora. Se você fecha os teus olhos, eu convido você para fechar seus olhos, e você fechando os seus olhos, olhando para a sua mãe é uma mulher feliz, a sua mãe é feliz no amor, a sua mãe é uma mulher realizada, a sua mãe é próspera, a sua mãe é realizada profissionalmente, a sua mãe é uma mulher que realizou os sonhos. Como que você olha para a tua mãe? Aí você olha para as suas tias, para a família da sua mãe. Qual a história dessas mulheres? É escassez? É abundância? É prosperidade? São mulheres felizes? São mulheres felizes no casamento, felizes no dinheiro ou não? Qual a história dos pais da sua mãe? E agora eu quero que você olhe para o teu pai ou para a falta desse pai. E o seu pai é um homem realizado profissionalmente? O seu pai é um homem próspero? O seu pai é um homem feliz no amor? Você acha que ele foi feliz com a sua mãe, que ele é feliz com ela? Como que é? E a história dos teus tios, dos teus avós por parte do pai?
Então, quando você olha para estas histórias, é de amor, de realização, de prosperidade. E agora olha para a sua história. Qual é a sua história? E o quanto da sua história nada mais é do que a história deles. De sacrifício, de dor. Qual é o quanto a sua história está seguindo a mesma história dos teus ancestrais. O quanto que você, de forma inconsciente, vem sendo leal a todas essas dores. De forma inconsciente, você segue reproduzindo e repetindo. E enquanto nós seguimos inconscientes, nós vamos reproduzir padrões. E dentre tantas histórias que eu atendo, muitas vezes a pessoa está num estado profundo de negação. Eu vivi dormindo por 40 anos da minha vida, de falar assim, não, eu não tenho nada da minha mãe, não tenho nada a ver com a minha família, é tudo diferente. Mas quando a pessoa decide ver, sabe? Decide compreender, não, é verdade. Minha mãe foi infeliz no amor, ou a minha mãe era muito feliz no amor. Então só você sabe qual é a história da sua família. Eu tenho uma moça que ela, não, Eliette, mas os meus pais são casados e estão juntos, eu não consigo me relacionar de jeito nenhum. O que eu tenho a ver com a minha mãe? Eu falei, aí a gente conversando e ela dizendo da solidão da mãe dentro do casamento. Eu falei, pois é, quando você deita à noite sozinha na sua cama, o que você sente? É, que eu tô sozinha. Eu falei, qual a diferença da sua mãe que está sozinha dentro de uma relação para você que está sozinha sem ninguém? É a mesma história. A gente só precisa admitir e contar a verdade para nós. Eu vivo a história de quem? Eu estou presa à história de quem? As dores, as mágoas. Quantas mulheres eu atendo que é geracional a rejeição entre mãe e filha? Que é geracional, que vem há várias gerações. Inclusive lá naquela série Uma Nova Mulher, a atriz que faz a médica, na primeira temporada, quando ela vai constelar com a âncoras, né? Que são uns negócios, parece assim, uns dominós. E aí lá mostra, e ela vê que todas as mulheres da família estão feridas. Todas as mulheres da família estão de costas uma para outra. Inclusive ela teve um problema sério com a mãe, que teve um problema sério com a mãe, que teve um problema sério. Isso estava apenas se perpetuando há gerações. Então, de repente, você está aí de forma inconsciente, presa na escassez, e por mais você trabalha, por mais você tem uma linha invisível que te puxa. Você tem uma linha invisível que parece que, cara, você está indo, aí é bem aquela linha e te puxa de volta. E te leva para aquele mesmo lugar ruim de dor e de escassez. Então, hoje eu te trouxe aqui 3 possibilidades inconscientes de estar te mantendo num padrão de dor e de escassez. A relação com os teus pais, a relação da identidade, aquilo que você se tornou de acordo com com as circunstâncias de vida. E agora eu estou fechando com você em padrões. Eu adoraria aprofundar aqui com você, mas já estou aqui quase 40 minutos falando aqui. Então, tomar consciência é o primeiro passo da cura. Agora, o que você vai fazer com essa consciência? Qual a decisão que você vai tomar? Você vai pedir ajuda? Você vai adultecer, amadurecer e falar, eu quero romper, eu quero colocar em prática, eu quero desenvolver uma nova identidade, eu quero, sabe? Só você pode decidir. Eu posso vir aqui, te trazer a consciência e te dizer, vamos fazer um curso, vamos pegar um passo a passo, um mapa, um roteiro que vai te tirar desse lugar de dor, de escassez e de sofrimento. Vamos mergulhar e trabalhar nessas questões todas. Eu posso te oferecer um caminho de solução. Eu posso te falar assim, olha, eu tenho um passo a passo para você. Eu estou aqui para dar as mãos para você. Você quer pegar na minha mão? Na verdade, eu vou te mostrar, olha, aqui é o caminho. Eu não posso trilhar o caminho para você.
Eu posso te orientar, te auxiliar, mas a pergunta é, você está pronta para trilhar esse caminho? Você está, na verdade, pronta não, né? Mas você está disposta, porque pronta a gente nunca tá? Você está disposta a olhar para tudo isso? Você está disposta a curar tudo isso? Você está disposta a sair desse lugar de dor, de escassez e ir para o lugar de mais? Um lugar de prosperidade, um lugar de amor, um lugar de cura, um lugar de restituição? Se sim, eu tenho esse caminho para você. Eu tenho essa solução que eu preparei depois de muitos anos estudando, depois de todos esses atendimentos que eu fiz, eu preparei um passo a passo para você, onde eu trabalho exatamente isso. O dinheiro, a prosperidade, a identidade. E de bônus eu preparei o quê? Um curso de liberação do amor. Um curso para trabalhar todas essas questões profundas, porque como eu disse, eu acredito que as duas coisas andam juntas. Eu poderia fazer um curso só sobre dinheiro e prosperidade. E eu fiz só sobre dinheiro e prosperidade. Mas eu falei, o que eu posso preparar de bônus? O que eu posso preparar para um presente a mais? Falei, já sei. Vou preparar um só sobre o amor, sobre as relações, sobre como liberar isso. Que lá tem as meditações sistêmicas, lá tem as falas sistêmicas, tem as apostilas. Agora, o que eu posso, eu fiz. E estou aqui para te orientar. E agora é com você. Você está pronta? Eu espero que sim. Estou do lado de cá esperando você para a gente trilhar esse caminho de prosperidade, de riqueza, em todos os sentidos. Eu acho muito limitado falar que a riqueza é dinheiro. Só o dinheiro. Como eu conversei tanto com você, o dinheiro é sim vida, nutrição, segurança. Mas a gente pode ter mais. Pode ter o amor, né? Ok, casada, pode casar, você pode ser feliz no amor e ainda ser próspera, minha filha. Ai, que delícia! Tô te esperando.